Olá, agora você vai conhecer a sala de cultivo. Vamos lá. Nessa sala, nós fazemos o cultivo dos organismos, a manutenção deles e também a alimentação, tá? E também, nessa sala é que nós vamos separar os organismos quando tiver um teste. Então, a gente separa os organismos aqui e depois leva para uma outra sala para serem utilizados, porque nessa sala não pode entrar nenhum produto que possa estar contaminando o cultivo. Então, a gente tem que priorizar sempre pela limpeza, assim, uma limpeza adequada para que não aconteça nenhum problema nos nossos cultivos, ok? Então, nessa sala, nós mantemos os organismos como eu mencionei. Eles ficam aclimatados em incubadoras, tá? Então, eles ficam controlados numa temperatura adequada para eles, né? Cada um tem a sua temperatura. Nós mantemos também com iluminação que simula o dia e a noite, que a gente chama de fotoperíodo. Então, nessa sala, eles têm as condições mais favoráveis que eles encontrariam na natureza. A gente tem que proporcionar essas mesmas condições aqui dentro, no laboratório. Tá? Então, a Cereodaphnia é um microcrustáceo de água doce, tá? E a Daphnia similis também é um microcrustáceo de água doce. E por que nós mantivemos esses dois microcrustáceos, né, aqui dentro? Porque a Cereodaphnia a gente consegue fazer teste crônico, é um teste de 7 dias, né? E você consegue avaliar a reprodução durante esse período. Agora, o teste com a Daphnia já é um teste agudo de 48 horas e você vai avaliar a imobilidade, tá? Se ela vai morrer ou se ela fica imóvel durante essas 48 horas, tá bom? Então, esses dois organismos são para água doce. Aí nós temos um terceiro organismo aqui, que é uma alga, ela chama Rhaphidoceles subcapitata, tá? Esse é o formatinho dela. Ela tem mais ou menos o tamanho de 10 micrômetros, ela é bem pequenininha, ela é unicelular, tá? E a gente preserva aqui dentro, ela fica refrigerada, tá? Ela parece um caldo verde, tá vendo, ó? Mas são algas unicelulares, tá? Então ela fica preservada aqui e com essa alga a gente prepara tanto o alimento, que é para fornecer para os organismos, porque eles também precisam ser alimentados, né? Então a gente prepara tanto o alimento como prepara inóculos. Esses inóculos então servem para montagem de outros alimentos ou para montagem de teste também, tá? Que dá para fazer teste crônico com essa alga e é um teste de 72 horas, que a gente vai avaliar a reprodução também celular, ok? E também tem mais vem aqui comigo, tem mais esse organismo que é a Parialia havaiensis. É um organismo de água salgada, tá? E também dá para fazer inúmeros testes com ele. Dá para fazer teste agudo, dá para fazer a retirada de hemolinfa, que é o sanguinho, né, dela, dá para visualizar, para fazer a retirada e fazer outros testes como de cometa, daí uma série de outras pesquisas que dá para ser feita com esse organismo. Depende muito do tamanho do organismo também. Você não trabalha só com o filhote aqui, você trabalha com ela em várias idades. E a Parialia que eu estava comentando, a gente montava ela antes, o cultivo ficava em incubadoras também, com fotoperíodo, como a gente mencionou das outras. Como a demanda aumentou muito, nós precisamos montar uma facility para ela hoje, e ela fica então dentro dessa sala, climatizada, com fotoperíodo, tá? E a gente mantém a aeração, porque os organismos, eles necessitam de bastante aeração, muito oxigênio, né? Então, vem cá. Aí, pode vir. Aqui na salinha, ó, a gente mantém então o cultivo, todos ficam aerados, olha aqui, ó, tá vendo? Esses organismos pequenininhos, não sei se dá pra ver, tá vendo aqui, ó? Esses organismos, tá? Eles ficam todos dentro desses cristalizadores. Os cristalizadores são separados por idade, tá? E mantém a aeração constante. Então, na salinha, nós temos o ar-condicionado para manter a temperatura, que é ideal para eles, né? O controle de temperatura também fica aqui. E
aeração constante. Então as bombinhas todas estão aqui em cima, né? Estão ligadas aqui nessa rede toda aqui de fiozinhos, né? De mangueirinhas. Mas justamente para quê? Para manter a aeração, porque esse organismo ele necessita, nós vamos coletá-los, né, em um costão rochoso, e eles necessitam dessa troca de ar constante. Ele precisa realmente de uma aeração constante, tá? Se isso diminui aqui, elas sentem e elas começam a mostrar pra gente que não tá legal, tá? Então, essa salinha aqui ficou então somente para o cultivo da Pariali. Muito importante para o cultivo é o preparo da água de cultivo. Sem ela, não tem como a gente conseguir fazer o cultivo aqui dentro. Então, o preparo, por exemplo, para Daphne e para Cério é o meio MS, tá? A gente segue a norma, tá? A norma BNT, e essa norma, ela te dá algumas opções de água. No nosso caso, nós usamos o meio MS, tá? Esse meio MS é preparado todo aqui com água sintética, tá? Com água deionizada, e a gente usa 7 soluções para preparar esse meio, ok? E sempre feito o controle de parâmetros. Então esse meio tem que estar adequado dentro da faixa de aceitação para que seja utilizado nas trocas, ok? Vem mais para cá, e aqui ó, a gente prepara a água também salina, porque como eu mencionei com vocês, a Pariali é de água salgada, então a gente precisa manter também as condições que ela tinha no ambiente. Então a gente prepara aqui água salina a partir de um sal marinho, né, que é diluído, colocado na água. Essa água também é verificado os parâmetros para que esteja tudo correto, e depois sim é utilizado na troca daqueles organismos que vocês viram no Facility também. Outra coisa importante é que dentro dessa sala nós separamos toda a vidraria. Então a vidraria de cultivo, ela é identificada por cores. Então essa daqui da Pariali, ela é identificada com a cor verde escura. Então todo o material da Pariali fica separado aqui, ó, para fazer a troca, né, e o cultivo também. Não pode haver mistura de cristalizadores ou de vidraria ou de material dos organismos aqui dentro. Para o cultivo da Daphnia, da Cereodaphnia e da alga, também o material é separado e identificado por cores. O da Daphnia, o material é identificado pela cor vermelha, tá? O material da alga é identificado pela cor verde clara. E o material da Cereodaphnia é identificado pela cor azul. Então a gente toma muito cuidado para que não haja essa mistura depois, tá? Tudo fica separado, né, aqui nas prateleiras, e todos ficam identificados para que não ocorra a mistura realmente, para não prejudicar nenhum dos cultivos daqui. E para o cultivo da alga, né, da Rhaphidoceles subcapitata, nós temos esse cantinho aqui. Nesse cantinho ficam os equipamentos que eu preciso para o cultivo, tá? Então eu preciso de uma centrífuga, que é justamente para eu conseguir tirar ela do meio ligo, tá? Um agitador, uma mesa agitadora, né? Essa mesa agitadora também fica com uma bombinha que eu faço aeração aqui direto no frasco. E esse também é uma mesa agitadora também, tá? Ambas eu posso utilizar, não tem problema nenhum. Pode ser usada, mas essa aqui ela é um pouquinho melhor porque ela é mais baixa, tá vendo? Essa é um pouco mais alta. Então eu utilizo mais essa mesinha aqui. E a luz, você tá vendo que fica bem próxima? Essa luz fica acesa durante o período que a alga estiver em crescimento, porque a alga precisa de agitação, às vezes aeração e luz constante, tá? Então esse espacinho aqui é só para o cultivo da alga. Nessa sala tem mais uma coisa muito importante para dividir com vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado porque os organismos são extremamente sensíveis, né? Por isso que são organismos testes. Então, qualquer tipo de produto pode interferir e muito no cultivo desses organismos, como perfumes, até shampoos, né, muito cheirosos, assim, cremes
cremes, que a gente tem mania de passar creme na mão, ou álcool em gel, repelentes, né, também. Então, qualquer um desses produtos, ele não é recomendado para que seja usado dentro dessa sala principalmente, no laboratório em geral, mas nessa sala é proibido. Por quê? Se tiver isso em contato com a pele ou outra coisa importante, se você for fumante, né, não pode de jeito nenhum trabalhar com cultivo, porque a respiração acaba liberando, né, um pouco dessa nicotina, um pouco desse cigarro que você acabou inalando, e elas sentem, tá? Elas sentem e é muito prejudicial para o cultivo. Pode haver uma formação grande de efípios, que são os ovos, né, que formam um ovo gelatinoso na câmara incubadora dela, ou mesmo ela pode morrer, tá? Então nós já tivemos perda de cultivo por esse motivo. E então, se a pessoa for fumante, ela não pode trabalhar aqui, e a gente não pode nenhum tipo de creme ou perfume, tá? Para chegar perto desses organismos, porque eles sentem. Outra coisa que é muito prioridade para a gente aqui não pode também nenhum produto de limpeza. Por exemplo, cloro, ou mesmo aqueles produtos mais cheirosos, né, quaternário de amônio, seja ele qual for, não pode ser utilizado para a limpeza dessa sala. O máximo que a gente pode passar nas bancadas, né, no final do expediente, a hora que terminou de fazer a troca, a hora que guardou os organismos, né, que já está tudo acomodado nas incubadoras, aí sim pode vir com pano úmido e álcool, tá? Porque se você colocar durante a troca, começar a passar um pano com álcool na bancada, elas podem sentir, tá? E elas podem morrer. Então a gente tem que tomar esse cuidado para que não interfira na vida, né, no cultivo dos organismos, ok? Então lembrando sempre, não pode de jeito nenhum nada que tenha muito cheiro, um cheiro é gostoso no caso, né? Mas não pode ter, porque a substância é volátil, e se eu estou sentindo, elas também sentem, tá? Então não pode de maneira nenhuma, nenhum produto de limpeza, cigarro muito menos, e nenhum produto que a gente passe no corpo e elas sintam também, ok?